Dando continuidade, então, ao nosso assunto, que seria o ácido polialilático, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o mecanismo de ação desse ácido. É um assunto um pouco mais complexo, mas principalmente para profissionais da área de saúde que gostam e utilizam esse ácido, é extremamente importante saber como que ele resulta na produção do colágeno. A primeira coisa que a gente verifica é que assim que a gente injeta o ácido polilático dentro do nosso organismo, e ele, por ser um corpo estranho, ele provoca uma resposta inflamatória importante. Na verdade, essa resposta inflamatória é uma resposta inflamatória subclínica. Ela não é perceptível, mas ela é extremamente importante para a gente, porque toda a cascata, até a formação do colágeno, depende dessa reação inflamatória inicial. Tão logo ele é colocado no organismo, existe uma migração de células brancas, de células leucócitos, para aquela área tratada. E entre esses leucócitos existe um que dentro do vaso sanguíneo é chamado de monócito, que assim que ele entra para dentro do meio extracelular, ou seja, ele sai de dentro do vaso sanguíneo, ele passa a ser chamado de macrófago. Esses macrófagos são importantíssimos para combater esses corpos estranhos que estão no nosso organismo. Acontece que a molécula, a partícula do ácido polialilático, ele tem um tamanho que varia de 40 a 63 micras, que é grande demais para o tamanho daquela célula de defesa. Então, um macrófago não é o suficiente para combater aquele corpo estranho. Agora, o que o organismo muito sabiamente costuma fazer? Ele começa a chamar cada vez mais macrófago para aquela região, para combater aquele corpo estranho. Porque ele entende o seguinte: se eu não consigo comer aquele corpo estranho, eu vou pelo menos abraçá-lo, para isolá-lo do organismo. Ou seja, se eu não consigo fazer a fagocitose, eu vou pelo menos endocitá-lo para isolá-lo do organismo. À medida que esses macrófagos eles vão se tornando em quantidade muito grande, vão se tornando muito próximos uns dos outros, o organismo começa a produzir um novo tipo de célula, chamada célula gigantocelular. Ela é multinucleada, que nada mais é do que a fusão de vários macrófagos naquela mesma região. Ou seja, os macrófagos vão ficando próximos uns dos outros e eles vão se tornando uma nova célula inflamatória. E muitas vezes essa célula é maior do que a própria partícula do ácido polilático. Apesar dele não ter uma função mais de fagocitose, ele é uma célula importantíssima, porque elas vão liberar uma proteína chamada citocina, e essa citocina faz haver uma migração para aquela área onde foi tratada, aquela região em torno, de uma outra célula chamada fibroblasto. E aí a gente começa a entender um pouco mais esse mecanismo de ação, porque é esse fibroblasto que é a célula produtora das fibras colágenas. Elas produzem grande quantidade, e o interessante é que esses fibroblastos eles não só produzem fibras colágenas, mas eles também produzem fibras elásticas e uma terceira substância chamada glicosaminoglicano. Entre elas nós temos alguns glicosaminoglicanos, mas entre elas nós temos o nosso grande amigo ácido hialurônico. Então, quando a gente entende esse mecanismo de ação e a gente entende que, havendo uma migração de fibroblastos para a região, nós temos a produção de colágeno, de fibras elásticas e de glicosaminoglicanos, a gente entende, principalmente por causa desses glicosaminoglicanos, o porquê de nós todos, termos uma melhoria na qualidade da pele quando a gente faz um tratamento com ácido polialilático. Então, todo o mecanismo de ação, entendendo como ele funciona, ele nos ajuda a responder qualquer pergunta que vem com relação a esse produto.
se pode ser associado com outros ou não, se pode ser utilizado com tecnologias ou não, por exemplo, radiofrequências ou não, qual produto pode ser feito primeiro e, inclusive, os tipos de complicações mais passíveis de serem encontradas com a utilização desse produto. O entendimento, então, do mecanismo de ação do ácido poliL lático é fundamental para o injetor. Muito obrigado.